bom estarmos aqui, né? Domingo seguinte ao do Natal, estivemos com nossas famílias, celebrando em comunhão, glória a Deus, e hoje temos a oportunidade de estarmos na casa de Deus, e aqui ou pela transmissão, né, os irmãos que acompanham nesse momento. E nesta hora, queridos, nós vamos falar da palavra de Deus. Mas é interessante, antes de entrar na mensagem, falando do Natal, a gente não recebe mais aquelas cartas, né? Como recebíamos antigamente, cartão postal, a não ser que alguém aqui recebeu. Alguém recebeu pelo correio? Não? Olha aí que coisa, né? Os tempos mudaram, né, irmãos? Hoje é mais via eletrônica. Mas antigamente a gente mandava carta. Nós mandávamos postais. Era, enfim, o meio que a gente se utilizava para, seja nesses momentos, seja para compartilhar informações. Nós usávamos cartas. Para quem não sabe, eu fui carteiro já, né? Eu já contei meu testemunho aqui em outras ocasiões. Mas eu fui carteiro. E para quem, os mais novos, não sabe o que é uma carta, né? Tem que explicar. O negócio carta é como se você escrevesse um e-mail e ao invés de você enviar, você colocasse para imprimir. Não é verdade? Tem gente que não sabe. Eu troquei muita carta com Paulinha. Olha aí, 12 anos de casado, pastora Josi. Carta, a gente trocava cartas, né? Eu lá em Poá, Paulinho em Piracicaba. A carta, queridos, ela foi, né, das formas mais antigas de comunicação, né? Inclusive antes dos tempos de Jesus. E se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver a palavra do Senhor também registrada por cartas, né? Hoje não se usa muito, mas continua existindo. E nessa noite, né, eu queria falar com os irmãos sobre uma figura que o apóstolo Paulo utiliza, né? Paulo fala sobre cartas. O tema da mensagem desta noite é cartas de Cristo. E o que eu queria compartilhar com a igreja nessa noite é que somos esta importante forma de Deus, que Deus escolheu para levar a sua mensagem ao mundo. Amém, queridos? Abra sua Bíblia aí na segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo, nós vamos ler segunda carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 1 ao 3. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, do 1 ao 3, diz assim: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês, ou da parte de vocês? Verso 2, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Verso 3, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Mais uma vez, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Meu Pai, obrigado por este momento que temos de ler a sua palavra, Senhor, de ouvirmos a tua voz. Desde o início, ó Deus, deste culto, o Senhor já tem falado conosco. O Senhor continuou falando
por meio dos cânticos, ó Pai. Eu tenho certeza disso. O Senhor está em nosso meio e nós pedimos nesta noite que o Senhor fale-nos por meio agora da leitura e da exposição das Sagradas Escrituras. Toda ansiedade, Pai, todo pensamento que não venha de Ti, que seja agora, meu Pai, deixado, declarado por terra, vencido, e que os nossos corações sejam como terra boa que vai receber a semente da palavra do Senhor. E que o Senhor me permita ser usado neste momento como um instrumento, um mero instrumento, um porta-voz daquilo que o Senhor tem a dizer para a sua igreja. E que a honra, a glória para todos sempre seja do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos irmãos, Paulo, ele está escrevendo uma carta aos irmãos dessa cidade que chama Corinto, é uma cidade grega, uma cidade muito importante, um centro comercial, uma cidade rica, Mas Paulo enfrenta alguns problemas nessa igreja, problemas de depravação moral, de esfriamento espiritual, de devassidão no meio da igreja. E uma das coisas que Paulo estava enfrentando e apontando aqui nessa segunda carta era justamente um espírito ali de um movimento de rebelião na igreja. E Paulo, diante disso, ele escreve essa carta e dá essa ênfase na legitimidade do seu ministério. Está falando, olha, Paulo declara o seu ministério apostólico, e ele vai argumentar por isso, em cima disso. E Paulo usa essa analogia muito interessante sobre a carta. Paulo faz a pergunta, olha, ele fala, será que a gente vai precisar desse documento, dessa declaração, para falar acerca do nosso ministério, do meu ministério? E ele fala que a maior recomendação ali seria a própria vida dos irmãos de Corinto. Essa é aqui o contexto dessa mensagem. Mas é interessante que Paulo usa essa figura da carta. E por vezes, se você parar para analisar, Jesus sempre falou de uma forma que nós entendêssemos. Difícil quando você está ouvindo alguém ali, e a pessoa quer usar uns vocabulários difíceis, acaba não entendendo nada. Eu lembro até hoje, numa aula de escola bíblica, quando um dos nossos amigos, eu acho que eu já contei aqui, ele usou um termo, porque é o subterfúgio. Falei, rapaz, eu nunca tinha ouvido falar essa palavra, subterfúgio. Aí todo mundo olhou para ele, deu aquele ar, de sabedoria. Aí o apelido dele acabou ficando subterfúgio, olha lá, o subterfúgio, um escape, uma forma de saída. Mas o Senhor sempre fala conosco de uma forma que nós entendemos. E Paulo usa essa figura da carta. Embora você talvez não use muito, mas eu queria resgatar essa figura para que o Senhor falasse conosco. A palavra de Deus afirma, nós lemos no versículo 3, que nós somos uma carta de Cristo. Nós somos uma carta de Cristo. E quais aspectos uma carta precisa ter? E deixa eu abrir aqui um parênteses. Meus irmãos, eu vou usar aqui toda a minha experiência como carteiro. E eu queria aqui compartilhar com vocês alguns pontos que não podem faltar numa carta. Não podem faltar numa carta, primeiro, o remetente. Remetente é quem escreve a carta, quem envia a carta. Nós vemos aqui que nós somos a carta de Cristo, produzidas não com tinta humana, mas com o Espírito do Deus vivo. A carta não é sobre mim, mas é sobre Cristo e sua obra em mim e em você. A ênfase não pode estar no que eu fiz, no que eu sou, mas no que Cristo é, no que Ele fez por mim, no que Ele pode ainda fazer. Ele é que está escrevendo. Eu gosto quando João fala, é necessário que Ele cresça e eu diminua. Ele está escrevendo a carta, queridos. Atos 3,15 fala que Ele é o autor da vida. Deus gosta de escrever. Cristo gosta de escrever através da minha vida.
Mas o que acontece muitas das vezes é que nós queremos tirar esse protagonismo do Senhor. Uma vez eu estava brincando com o Daniel de fazer algumas letras, de escrever, desenhar. Ele, na empolgação, o que ele faz? Tá bom, papai, agora me dá aqui. Né? Ele quer fazer. E ele começa a fazer. Não que ele não deve se exercitar, mas nós queremos muitas das vezes dizer: Deus, me dá aqui essa caneta, me dá a caneta, Davi, deixa que eu escrevo, deixa que eu faça aqui os versos, deixa que eu conduza os processos. Ele é o autor, ele está escrevendo a mensagem. Não tome a caneta das mãos de Deus. Deus gosta, Deus, Ele é que vai escrever, Ele tem a sabedoria, Ele conhece todas as coisas. E eu gosto quando o salmista fala que Deus escreve a nossa história. Salmo 139, 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas. Deus tem uma história linda para contar através da sua vida. Ele é o remetente. Segundo ponto, é o destinatário. Toda carta tem que ter um destinatário. Né? Destinatário é a pessoa que é alvo daquela carta, da encomenda, daquilo que precisa se enviar. Não sei se alguma carta ou encomenda de vocês já voltaram. É ruim, né? Ou porque o endereço estava insuficiente, a pessoa não colocou lá. Quando você está esperando então, uma coisa urgente, uma encomenda, um presente, e você fica sabendo que voltou, puxa vida, isso é o destinatário. Né? Esses dias eu postei um livro, mandei lá para Brasília, mandei para um amigo que trabalha no Congresso Nacional, e esse livro voltou. Eu fiquei muito triste. Que isso? Puxa vida. Por quê? Porque não foram buscar. Enfim, deu algum problema na carta. Até a gente erra, você vê? Mas carta sem destinatário não segue a sua rota. Carta sem destinatário não tem justamente um destino, um alvo. Não tem um propósito essa carta. E quem é o destinatário dessa carta que o Senhor está escrevendo? Queridos, a palavra de Deus responde quando nós vamos lá em Marcos 16, no 15 ao 16, olha, ele diz: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Deus nos enviou para o mundo todo. Mas parece que quando a gente fala, fica meio distante. Poxa, Deus me enviou para o mundo, então eu não preciso, enquanto eu não estiver lá nos confins da terra, né, eu não preciso fazer nada. Mas a gente lembra do texto de Atos 1:8, quando depois o Espírito do Senhor descer sobre os irmãos, os primeiros cristãos, né, diz a palavra: olha, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, em Judeia e Samaria. Sabe o que isso significa? Que o Senhor enviou você para que você pregue na sua cidade. Jerusalém era a cidade dele. Então quer dizer que você, sim, o destinatário está aqui nessa cidade de Piracicaba. Está aí onde você assiste neste momento. Pregue o evangelho na sua cidade, pregue o evangelho no estado, na sua região, pregue o evangelho em culturas diferentes e, por que não, vá pregar o evangelho até os confins da terra. Gente, o Brasil é muito grande. E eu já contei aqui para vocês um dia que eu viajei 17 horas dentro do estado do Maranhão, os confins da terra. Confins da terra. É importante, o Senhor deseja com que nós alcancemos esse destinatário, o mundo todo. A começar pela sua casa, pelo seu bairro. Eu sempre me pergunto, né? Como é que os meus vizinhos, se eu estou indo nos meus vizinhos, se eu tenho a oportunidade de pregar o evangelho a eles, de ser uma carta lida por eles e enviadas a eles. O Senhor nos escreveu para que nós fôssemos destinados a eles. Outro aspecto, a carta precisa ser enviada.
Não adianta uma carta bem endereçada, bem escrita, mas que ela não foi enviada. E nós já acabamos de ver, o Senhor nos enviou. O Senhor enviou você. Não é para você ficar aí paradinho, só curtindo um culto, no home office, né? Como diria às vezes, né? Só ficar se alimentando, mas não ser desafiado, encorajado a ir. Você precisa ir, meu irmão. Essa carta precisa chegar no destino. Romanos 10, 13 ao 15 fala, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. O Senhor nos enviou. O Senhor enviou a cada um de nós. O Senhor nos enviou quando Mateus 28, 19 diz, portanto, vão, Jesus disse isso, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E ele nos dá uma promessa, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Deus não nos deixa sozinho, Deus nos envia, né? Mas Ele vai conosco, como nós já dissemos aqui, o Senhor está conosco todos os dias, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Isaías 43 fala, quando passares pelas águas, eu estarei com vocês, elas não submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não queimará você. É uma promessa de Deus para todo aquele que ouve e que crê que foi enviado por Jesus Cristo. Não fique parado, cartinha de Cristo. Não fique guardado na gaveta. Não fique fechadinho dentro de casa. Deixe-se impactar, transformar o mundo por meio da sua vida. Deus nos enviou. E último aspecto que eu destaco numa carta, como nós vimos aqui do apóstolo Paulo, é sobre a mensagem. Toda carta tem uma mensagem. Tem um conteúdo. Como nós já dissemos, e não é sobre mim. Eu sou tão falho, igreja. Todos nós somos tão pequenos, mas servimos a um Jesus tão maravilhoso e poderoso. É sobre Ele que nós precisamos falar. A ênfase está nele, a glória está nele. E a mensagem que o Senhor transmite por meio de nós, a carta é o Evangelho. O Evangelho. E gosto do texto de 1 Coríntios 15, verso do 3 ao 4, quando diz, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É o Evangelho. A história de Cristo. O que é o Evangelho, queridos? Um grande autor que eu gosto muito, Timothy Keller, eu já citei aqui, ele diz que o Evangelho é a boa nova acerca da vinda do reino de Deus e da redenção por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que traz a reconciliação entre os pecadores e Deus. Isso é o Evangelho. Ele fala que o Evangelho é uma boa notícia e não um bom conselho. O Evangelho, ele diz, não é fundamentalmente um modo de vida, apesar de muitos de nós pensar, hoje está na moda, né? Eu sou evangélico. Né? Fulano se tornou evangélico. Queridos, evangelho não é um estilo de vida. Não é algo que fazemos, mas que foi feito por nós. E ao que devemos responder. Quando nós, na nossa trajetória, na nossa vida, ouvimos sobre esta mensagem, que Jesus Cristo, como foi lido no início desse culto, por meio da pastora Josi, Filipenses 2,6,
2:5, ele abriu mão da sua glória por mim e por você. Nós não éramos merecedores, mas Deus, na mais pura manifestação do seu amor, enviou Jesus Cristo e por meio dele nós fomos reconciliados. Essa é a mensagem. Esse é o Evangelho. O Evangelho produz transformação, queridos. Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a transformação, para a salvação, de todo aquele que nele crê. Tem gente se envergonhando da mensagem que está, da sua cartinha. Não se envergonhe, querido. Jesus não se envergonhou por nós, ele se entregou. O Evangelho sacia a fome e a sede das pessoas, como João registra no capítulo 6, verso 35, quando Jesus fala: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. É isso que nós precisamos falar. O mundo está sedento, o mundo está com fome e tem buscado em outras coisas que não podem saciar esta fome e esta sede. Mas você tem a mensagem, você tem as boas novas de que Jesus Cristo é aquele que sacia a nossa fome e a nossa sede. Esse evangelho, essa mensagem, diz, como diz em Romanos 10, 9, ela nos permite, se nós crermos, nós vamos ser salvos. Romanos 10, 9 fala: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer de todo o seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Nós precisamos pregar mais isso, nós precisamos compartilhar mais isso. Também que a salvação, ela é graça de Deus. Efésios 2, do 8, 9 diz: porque pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Sabe o que significa? Não há o que você faça para merecer a salvação. Deus concedeu. É graça, é favor imerecido. Essa é a mensagem. A mensagem do Evangelho diz que quando nós cremos na palavra, nós não seremos condenados, como João 5:24. Que Jesus Cristo veio ao mundo por mim, pecador, por você, pecador, como Paulo escreve em Timóteo, capítulo 1, verso 15, diz: esta é a afirmação. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Se Paulo estava falando disso, meu Deus, que é de mim, será de mim. Nós precisamos da salvação, nós precisamos do Evangelho. O mundo precisa ouvir sobre o Evangelho, sobre este Evangelho, queridos. E os dois últimos versículos que eu destaco, da mensagem que a gente precisa levar ao mundo. Em Hebreus 7:25, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vivem sempre para interceder por eles. Jesus Cristo é capaz de salvar. Só ele é capaz. Nenhum outro nome, como Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Queridos, esta é a mensagem. Esta é a palavra que transforma o mundo. É essa mensagem que eu e você, como cartas de Cristo, enviadas ao mundo, nós precisamos levar essa mensagem. Se nós não estamos levando essa mensagem, queridos, alguma coisa está errada. Se nós estamos levando, às vezes, alguma filosofia humana, ou algum outro conteúdo que não seja esse do Evangelho, nós precisamos rever a nossa mensagem, aquilo que nós estamos transmitindo ao mundo.
Eu queria encerrar, meus irmãos, lendo de novo o verso 2 e 3 de 1 Coríntios, que nós lemos no início. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações. Nós somos essas cartas, meus irmãos e irmãs. Deus escreveu no início da história, ali com o povo de Israel, nas tábuas, não é? A lei. Mas hoje Ele escreve no meu e no seu coração. Por meio do Espírito Santo. Não é mais a tinta humana, mas é a obra do Espírito, do poder, a presença dele em nossos corações. Dê espaço ao Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo. Permita que com que essa carta tenha conteúdo. E isso vai ocorrer se o Espírito Santo de Deus estiver conduzindo a sua vida, estiver transformando a sua vida. Eu não sei como é que foi o seu ano de 2021. A gente já está aí quase encerrando o ano. Qual mensagem que você transmitiu? O que as pessoas leram no seu coração? Ou às vezes você deixou de ser uma carta de Cristo. Mas essa noite, Ele pode voltar a escrever uma linda história por meio da sua vida. Amém? Queridos, talvez você seja neste momento uma carta tão amassada, né? Pisoteada, rasgada, marcada pela vida. Mas Jesus Cristo, Ele tem o poder nessa noite de transformar a sua vida, de renovar essa cartinha, de fazer tudo novo e transformá-la numa bela mensagem. Creia nisso. Às vezes o mundo, ele marcou o seu coração, marcou a sua vida de maneira muito triste. Amassou você, pisou em você. Mas você é uma carta de Cristo e Ele vai cuidar bem de você. Basta você dizer: Senhor, renova a minha vida. Se você ouviu, talvez, pela primeira vez, que Jesus Cristo é salvação, que Jesus Cristo, Ele morreu por você. Talvez se você recebeu pela primeira vez essa mensagem nessa noite, seja aqui ou por meio dessa transmissão, é hora de você responder a essa notícia, a essa boa notícia, declarando que você crê em Jesus e que você deseja ser salvo. Se você está aqui nessa noite, você pode fazer essa oração. Igreja, o que vai, por fim, transformar o mundo? A mensagem transformadora do mundo. Não são palavras bonitas, não é uma oratória bonita, não é um código de ética, não são leis que nos obrigam ou desobrigam a fazer isso ou aquilo. O que vai transformar o mundo é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo por meio da sua vida. Que você leve o Evangelho, que você leve a mensagem onde você estiver. Seja uma carta de Cristo neste ano que está por vir. Hoje, amanhã, nós ainda temos uma semaninha deste ano 2021. Não fique guardado na gaveta, mas saia pelo mundo falando das boas novas, falando que Jesus Cristo vive e tem poder para transformar este mundo. Amém?